Muito boa noite, passando aqui para deixar uma mensagem a você, algumas ativações, um tratamento bastante profundo sobre 3 temas que se correlacionam e são os temas últimos agora da Quaresma de Arcanjo Miguel. Nós estamos hoje meditando sobre a restauração das finanças, que é o tema do dia 27, a libertação do passado amoroso, que é o tema do dia 28, e um tema muito importante de cura da autossabotagem, que é o tema do dia 29. Então, nessa gravação de hoje, eu quero sintetizar esses 3 temas que são muito importantes e fazer aqui com você algumas reflexões a respeito disso. Restauração das finanças, vamos lá. A questão financeira, ela não é apenas uma questão material, mas ela também é uma questão profundamente energética e espiritual. As dificuldades, muitas vezes, elas estão ligadas a crenças de escassez, culpas inconscientes, traumas familiares, associações afetivas do passado. E quando essa energia vital ela fica presa em dores antigas, seja em relacionamentos ou em autossabotagens, o fluxo da abundância ele se bloqueia. Assim, a restauração das finanças não é apenas atrair recurso financeiro, mas é reintegrar o valor pessoal. Eu mereço ser provido porque cumpro a minha missão. O tema libertação do passado amoroso. Relacionamentos inacabados drenam energia vital. Veja, relacionamentos inacabados drenam energia vital. E quando eu me refiro em inacabados, eu não estou me referindo a você ter, por exemplo, feito a sua separação judicial ou não, da pessoa com quem você teve aí talvez um relacionamento, ou você ter dito para ela exatamente, olha, não quero mais, vamos encerrar aqui, tá? Porque pode ser até que você tenha feito isso. É muito comum as pessoas, elas cuidarem, principalmente em momentos assim de separação, divórcio, e por favor, quando eu cito essas coisas, não é uma apologia ao divórcio, tá? Eu não acho que seja uma coisa legal, não acho que seja uma coisa boa, porém, defendo que Deus não quer que você sofra numa coisa que muitas vezes não é mais tua, ou às vezes até um julgo desigual. Se você não sabe o que é julgo desigual, depois você pode até pesquisar, entrar dentro desse tema, porque muitos dos problemas que ocasionam separações, ocasionam problemas nos relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugais amorosos, são julgos desiguais. Mas uma coisa também é verdade, as pessoas muitas vezes elas se preocupam só em fazer a separação lá no cartório, lá com o advogado, lá com o juiz, mas não esquecem de se separar no espiritual e esquecem de se separar também no nosso emocional. Quantas pessoas que não estão mais vivendo um relacionamento, mas não esqueceram a outra pessoa? Quantas pessoas que não estão mais vivendo aquele relacionamento, mas ainda continuam vibrando naquilo que o outro fez ou deixou de fazer? Enquanto o coração permanece preso ao passado, ele continua ligado a memórias, dores, vínculos invisíveis. E quando eu falo libertação do passado amoroso, não é só relacionamento conjugal, não só, pessoal, tá? A gente tem que entender que passado amoroso também está ligado muitas vezes a nossos relacionamentos familiares. E tudo isso cria cordões energéticos muito profundos. Isso não só impede novos relacionamentos, como também enfraquece a energia criativa, necessária muitas vezes para gerar prosperidade. Então, libertar-se do passado amoroso é recuperar a energia criadora, que pode ser usada para a missão de vida, inclusive no campo financeiro. E eu não sei se você sabe, e agora que eu entro um pouquinho mais a fundo na questão dos relacionamentos amorosos, principalmente os relacionamentos amorosos conjugais. A energia sexual, muitas vezes, que foi envolvida neste relacionamento é algo muito forte. E a energia sexual,
ela tem tudo a ver com contatos e acordos e pactos de sangue. Veja, se você teve um contato sexual com uma pessoa e essa pessoa não está mais na sua vida, você precisa limpar isso de você. Você precisa deixar isso para trás, no emocional, mas também no espiritual. E como é que a gente faz isso? Com as chamadas renúncias. Você pode fazer isso na sua casa mesmo, no seu momento de oração, no seu momento de espiritualidade, renunciar a esses relacionamentos que você teve. E aqui eu quero fazer uma ênfase à questão sexual, porque muitas vezes houve ali troca de sangue, houve ali pactos de sangue. Ah, mas nós tomamos os cuidados e não houve nenhum tipo de contato de sangue. Tudo bem, pode ser que não tenha tido contato biológico de sangue, mas você se uniu a uma outra pessoa e você se tornou com ela uma só carne. Você acha que isso é o que no mundo espiritual? Então, a energia sexual, ela é uma energia que ela precisa ser muito bem usada. Ela é uma energia divina, mas muitas vezes ela é usada de forma errada. Fora o fato, eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque senão teria que entrar dentro de toda uma questão de cura e libertação, e não é o tema, pelo menos não no sentido teórico, né? Mas fora o fato de muitas vezes uma pessoa ter uma relação sexual com outra e essa outra pessoa muitas vezes estar possuída por algum tipo de entidade, por algum tipo de demônios. Pessoal, é muito sério isso. Tudo que envolve a sexualidade é muito sério. E é verdade que muitas vezes nos campos espirituais das pessoas nós encontramos pessoas que tiveram vínculos sexuais com outra e a outra pessoa estava sobre algum tipo de possessão, sobre algum tipo de incorporação, sobre algum tipo de domínio de algum espírito maligno, de algum demônio, de algum espírito de trevas e assim por diante. Você às vezes nem imagina, mas pode ser que isso tenha acontecido com você. Então, essas libertações do passado amoroso são importantíssimas a gente fazer. E são importantíssimos nós termos esse entendimento, certo? Eu não tenho tempo nessa gravação agora de ir mais a fundo sobre esses assuntos, e esses assuntos são assuntos, temas de formações para libertadores. Então, se você é uma pessoa que sente um chamado muitas vezes a trabalhar com cura e libertação, trabalhar com limpeza espiritual, trabalhar em cuidar das pessoas nesse sentido, me chame no privado que vou colocar o seu nome numa lista e a próxima turma que eu abrir, né, com essas temáticas, eu convido você a participar, porque realmente são assuntos muito sérios e são assuntos que nós precisamos ter conhecimento e que envolve o mundo espiritual, envolve o nosso mental, nossas energias. E quantas pessoas não têm acesso a esse conhecimento, não têm acesso sobre essas coisas, estão com as suas vidas bloqueadas e não sabem por quê. E o tema da cura da autossabotagem é um tema também que tem toda uma correlação com libertação do passado amoroso e restauração das finanças. Não é à toa que eu estou usando essa gravação para, num tratamento único, já trabalhar sobre esses 3 temas, que você depois vai ter tempo para refleti-los de forma individuais dentro da Quaresma de Arcanjo Miguel, né, conforme as temáticas do dia, tá? E o que é autossabotagem? Ah, é você se autossabotar. Ok, tudo bem, isso todo mundo já sabe, a psicologia está aí para explicar, né? Inclusive as raízes cerebrais de tudo isso. Porém, a autossabotagem, ela tem uma raiz que conecta a libertação do passado amoroso e conecta a questão da restauração das nossas finanças. Muitas vezes, o medo do abandono afetivo, da escassez financeira ou do fracasso leva a comportamentos inconscientes de boicote. Pessoal, eu vou repetir isso para você porque é importantíssimo. Deixa eu ver se eu consigo repetir com as mesmas palavras. Medo de abandono, medo afetivo, medo de escassez financeira. Isso gera um fracasso e leva a comportamentos inconscientes de boicote, procrastinar, gastar demais, manter vínculos tóxicos ou não acreditar no próprio merecimento. Se você fez os 21 dias de prosperidade e abundância comigo há uns 2, 3 meses atrás, você estudou esse tema aqui comigo lá nos 21 dias.
Pena que muitas vezes as pessoas não dão atenção aos temas, dão mais atenção a Facebook, a Instagram, a novela, a série, a coisas que não vão somar na sua vida, infelizmente, né? Do que os temas que são trabalhados. Mas lá no YouTube, inclusive, eu tenho todos os vídeos do tratamento de prosperidade e abundância estão disponíveis para qualquer pessoa assistir, certo? E se você tiver dificuldade de achar, me chame no particular que eu envio para você, aonde eu falo sobre esse tema de autossabotagem lá também, tá? E essa questão do merecimento. Então, para quem participou aí comigo já de outros tratamentos em outros momentos, revisa um pouco aí no seu mental o que ficou, né, de mensagem para você e trabalha bem essa questão do merecimento. Mas olha como isso está ligado a questões de libertação do passado amoroso e inclusive relacionamentos conjugais e restauração das suas finanças, certo? Pessoal, deixa eu só voltar aqui no tema da libertação do passado amoroso, porque não é. Essa gravação é um tratamento. Hoje nós não estamos aqui preocupados em trabalhar conteúdos como se fosse uma aula, né? Mas eu preciso também dizer isso para você porque é muito importante você ter esse conhecimento, tá? Na libertação do passado amoroso, por exemplo, em questões de cura de autossabotagem, nós temos muito envolvido também as questões ligadas, por exemplo, ao sagrado feminino e ao sagrado masculino, tá? E também a essa questão da energia criadora, que gera autossabotagens, que gera fracassos, né? E muitas vezes, assim, você também tem que considerar aqueles relacionamentos que foram momentâneos. Eu não gosto dessa expressão porque eu acho que é uma expressão totalmente, assim, depreciativa, né? Mas é uma expressão que as pessoas hoje usam muito por aí, né? Principalmente os jovens. O tal do famoso ficar, o ficar com alguém. Pessoal, você não imagina o problema que isso gera no espiritual. Porque mesmo que tenha sido um relacionamento, independente se foi sexual ou não, de poucas horas até, ou às vezes poucos minutos, aquilo gerou um vínculo. Aquilo gerou um vínculo. Pessoal, esses dias eu fiz um divórcio energético, que inclusive eu tenho que devolver o relatório para a pessoa, né, que já está pronto, mas eu tenho que devolver para ela o relatório, que apareceram muitos relacionamentos que essa pessoa teve e, assim, tenho certeza que muitos deles ela não vai nem lembrar, porque foram coisas muito momentâneas, às vezes numa festa, numa saída de final de semana. O famoso carnaval, por exemplo, pessoal, é um crime espiritual que é feito no período de carnaval. E o quanto o mal se alimenta de tudo isso para bloquear a sua vida. Quem tem hábito, por exemplo, e vícios de consumir pornografia, você bloqueia toda a tua finança, você bloqueia toda a tua vida de relacionamentos, você cria autossabotagens para você porque você se alimenta de um conteúdo e você se liga espiritualmente e energeticamente com aquelas pessoas naquela gravação que você está assistindo. E isso não é só a espiritualidade que fala, isso é a neurociência. A neurociência tem, inclusive, estudos muito profundos sobre essa temática, né? Do porquê que aquilo, inclusive, vira um vício na cabeça da pessoa. Claro que a neurociência não vai tratar do ponto de vista energético e espiritual, mas ela fala, sim, muito disso, porque você fica com aquilo na sua memória. E eu não sei se você sabia, mas existem demônios que entram pelos olhos das pessoas. Então, pessoal, o tema do dia 28, dentro dos 40 dias da Quaresma do Arcanjo Miguel, ele é importantíssimo você refletir sobre ele, certo? E eu convido a você, se você nunca fez o seu divórcio energético, faça. Faça o quanto antes, porque muitas vezes você precisa se limpar de tudo isso. Eu faço, né? Eu faço atendimento de divórcio energético. Se você nunca fez, me procure depois no particular que a gente pode fazer o seu divórcio, porque tem muitas vezes coisas que precisam ser limpas. E tem decretos, tem protocolos espirituais que são usados de forma correta para que você se solte, se limpe dessa energia que não pertence mais a você, que muitas vezes está bloqueando a sua vida. E para exemplificar, certo? Esses três temas, restaurar as finanças, libertação do passado amoroso e cura da autossabotagem,
eu quero trazer à sua memória uma história espiritual que eu acho fantástica e que acredito que vai te ajudar a refletir um pouco sobre tudo isso, certo? José do Egito. Se você não conhece a história de José do Egito e você quer ler na fonte, vai lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, do capítulo 37 ao 50, você vai encontrar toda a história dele ali. E eu sugiro que você leia antes de você assistir vídeos ou gravações a respeito da história de José do Egito. Claro que os filmes, né, produções audiovisuais, elas ajudam muito a nossa compreensão. Mas às vezes tem coisas no texto que eles não conseguem reproduzir no cinema, reproduzir na tela. Então, assista se você gosta dessas coisas, gosta de assistir filmes, né? Até para se nutrir de coisas boas. Mas se você puder ler sobre a história de José do Egito, né? Do 37 ao 50 do livro de Gênesis, você vai encontrar a história dele. E no quesito restauração de finanças, José passou por anos de escassez. Anos de escassez, anos de injustiça, prisão, mas o próprio texto da Bíblia, não é Evangelho, né? Do Antigo Testamento, ele fala que sempre ele permaneceu fiel a um único Deus. Aqui nós já temos uma chave espiritual muito forte de José do Egito, porque que ele foi alguém que teve as suas finanças restauradas. Quando chegou o tempo de Deus, foi colocado como governador do Egito. José foi colocado como governador do Egito, a segunda pessoa abaixo do faraó. Você sabe o que é isso? Abaixo do faraó, quem é o responsável pelo Egito, era José. Responsável por administrar principalmente as riquezas e trazer provisão para as nações inteiras. E isso mostra como Deus restaura e supre além do que se imagina. E a libertação do passado amoroso e familiar dentro da história de José está intimamente ligado principalmente às traições, ter sido vendido pelos irmãos, e isso tudo representava uma ferida muito profunda nos seus vínculos. Porém, quando José reencontra sua família, ele não guarda rancor. Ao contrário, olha o que José do Egito declara: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que se conserve muita gente em vida. José declara para os irmãos dele, para os mesmos irmãos que tinham o vendido como escravo e deu toda aquela revolução na vida de José: obrigado, porque vocês fizeram isso comigo. Porque aquilo que vocês tentaram fazer comigo, Deus transformou isso totalmente. E tenho certeza que hoje Deus também vai transformar a sua vida. Hoje Deus também tem aqui um poder muito grande para transformar a sua vida e libertar do passado, restaurar as suas finanças e curar a sua autossabotagem. E onde é que está a autossabotagem no texto de José? Veja, diante das tentações, da prisão injusta, do esquecimento, José não permitiu que o medo, a amargura, a autossabotagem o paralisassem. Inclusive tem a história do sonho do faraó, né? Você deve conhecer essa parte, se você não conhece, vai ler o texto. E ele escolhe permanecer fiel, interpretar sonhos, usar os seus dons e confiar no tempo de Deus. Isso representa a superação dos boicotes internos e a ativação de um propósito muito maior. José foi alguém que viveu a restauração das finanças, que é um dos temas que nós estamos trabalhando hoje, foi liberto das questões do passado, principalmente relacionado à família, e teve uma cura dentro de si da autossabotagem. Ele não viveu uma autossabotagem, mas ele viveu uma superação dos boicotes internos e ativou dentro dele um propósito maior. Tem inclusive uma frase lá no texto sagrado que diz que
num dado momento de muita escassez, as pessoas estavam com algumas dificuldades, elas vêm até o faraó e o faraó diz: vão até José, vão até José e tudo o que ele pedir vocês façam. E hoje eu digo a vocês que estão aqui participando dessa quaresma da Arcanjo Miguel, desta cura e libertação profunda dos 40 dias. Vamos até José. Não o José do Antigo Testamento, mas o José que hoje se manifesta para nós como o próprio Deus vivo que vem nos encontrar. O próprio Cristo, pelo sangue e pelo nome poderoso de Jesus, que vem nos restaurar, que vem nos transformar, nos libertar do passado, restaurar nossas finanças e curar a nossa autossabotagem. É com o texto de José e com a história de José que eu quero selar esse entendimento, quero selar essas observações que eu faço para você hoje, de forma que você possa refletir sobre tudo isso e viver o novo na sua vida. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Antes de iniciar essa gravação, eu já liguei todos vocês a esse tratamento, eu já mencionei os nomes de todos vocês para a espiritualidade, e faço isso todos os dias quando estou fazendo os atendimentos para quem está participando da Quaresma do Arcanjo Miguel. E hoje eu quero, assim, trazer uma experiência diferente para você. Você já sabe como é que é o protocolo, já enviei comandos para limpar o seu campo, né? Eu não quero me preocupar com isso agora durante esta gravação. Eu quero que você experiencie mais uma vez isso e experiencie essas libertações profundas chegando para você do próprio Deus e conectar-se direto com Ele. Então eu convido que você feche os seus olhos, inicie um processo de respiração. E por que será que é importante, né, pessoal, a gente respirar? Por que é importante a gente sempre levar em conta tudo isso? Porque muitas vezes o respirar, ele ajuda a oxigenar o nosso cérebro, certo? E no oxigenar o nosso cérebro, não só vai nos fazer um bem muito grande para que a gente possa pensar melhor, refletir. A oxigenação do cérebro, ela também nos promove uma cura física no corpo, porque nós muitas vezes combatemos o estresse também no simples respirar, tá? É muito positivo também o exercício de respiração, porque a gente vai limpando a nossa mente e a gente vai deixando a nossa mente livre para que a gente possa se conectar com algo muito maior. Então, o exercício de respiração, ele é um exercício, inclusive, terapêutico, tá? Então, faça isso. Não perca essa oportunidade de você, assim, se desligar de tudo aquilo que talvez foram as energias do dia, né? E, por alguns breves minutos, você participar dessas ativações que você vai receber agora e colocar poder em tudo isso que você está fazendo. Então eu convido você a fechar os teus olhos e respirar. Eu sempre sugiro que você respire pelo nariz, segura um pouco o ar e solta pela boca lentamente. Você já fez isso em outras gravações. Não é uma novidade para você. Mas faça com atenção. Não faça com rapidez, não faça assim por fazer. Se você inclusive quiser pausar esse vídeo para você poder se colocar numa posição melhor, se você tiver fones de ouvido, por favor, coloque os fones de ouvido, porque ajuda a energia do ambiente, os barulhos do ambiente a não atrapalharem você, certo? Se você não tem fone de ouvido, escuta assim mesmo, não há problema. Mas o fone de ouvido ele te ajuda a você ficar mais concentrado, tá? Então, quando você estiver pronto, dá pausa, dá play novamente aqui no vídeo e respira pelo nariz, segura um pouco o ar e solta pela boca. Vai respirando pelo nariz em 1, segure o ar em 2 e solta pela boca em 3. Respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2
vai soltando pela boca em 3. Mais uma vez, respire pelo nariz em 1. Segure o ar em 2. E vai soltando pela boca em 3. Respire pelo nariz em 1. Segure o ar em 2. E vai soltando pela boca em 3. Deus eterno e todo-poderoso, conheces cada um desses que estão aqui, participando desse tratamento da Quaresma de Arcanjo Miguel, 40 dias de cura e libertação. Conhece, Senhor Deus, cada um desses que estão aqui. Conhece as suas fidelidades, conhece os seus deslizes. Conheces o coração de cada um que está aqui, Senhor. Sim, Senhor, eu te peço que mais uma vez nós possamos viver essa experiência da sua presença. Porque mesmo que estejamos em lugares diferentes, estamos todos conectados por um campo espiritual que se forma. Pessoas diferentes em lugares diferentes, mas todas unidas por um único propósito, de cura e libertação. Sim, Senhor, eu te peço por essa pessoa que está agora nesse momento assistindo essa gravação, que os teus anjos visitem a sua casa, façam uma varredura, tirem tudo aquilo que não pertence mais a esse ambiente, a esta família, a esta casa, a esta pessoa. E eu peço, Deus eterno e todo-poderoso, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, que uma gota desse sangue caia sobre as finanças desta pessoa, sobre a sua prosperidade, sobre os seus caminhos. Que uma gota desse sangue vá limpando, vá blindando, vá protegendo, vá curando os traumas, vá trazendo uma limpeza profunda nas autossabotagens. E que uma gota do teu sangue, Senhor, caia sobre a história dessa pessoa, sobre a ancestralidade dela, sobre a família, e que desbloqueios profundos aconteçam agora. Que nós sejam desfeitos agora pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue. Não dou oportunidade, não permito que nenhum obsessor, nenhum espírito em sofrimento, nenhum demônio, nenhum mago negro, nenhum egum, quiumbas, quinzilas, servos astrais, entidades, ou qualquer outro tipo de espírito maléfico ataque essa pessoa. Traga pensamentos de culpa, pensamentos de escassez, pensamentos de medos. Portanto, eu determino, eu declaro, na vida de cada um
um que está participando desse atendimento agora, que a cruz sagrada seja a sua luz. Que não seja o dragão o seu guia. No poder do nome e do sangue de Jesus, vá de retro, Satanás. Não aconselhe coisas vãs, porque é mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do seu veneno. Libertação agora chega de traumas, libertação agora chega do seu passado. Libertação e cura chega agora nas autossabotagens. E mais uma vez eu declaro e eu determino por autoridade espiritual que a cruz sagrada seja a sua luz. Não seja o dragão o seu guia. Retira-te, Satanás, não aconselhe coisas vãs. Retira-te, obsessores. Retiram-se todos os magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, daimons, servos, entidades. Essa entidade que essa pessoa foi oferecida, essa entidade que ela foi batizada, fizeram a cabeça dela. Eu dou ordem que você saia e largue a vida dessa pessoa agora. Espíritos invocados pelos ancestrais, eu dou ordem que saiam agora. Demônios, espíritos de feitiçaria e toda e qualquer entidade negativa, vá de retro, Satanás, não aconselhe coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do seu veneno. E a todo espírito acusador, que está atacando esta pessoa e que se acha no direito de ir até o divino e acusar essa pessoa, e trazendo escassez financeira, trazendo autossabotagens, trazendo pressões e bloqueios nos relacionamentos, eu dou ordem que você saia agora. E todo espírito acusador, todo espírito de culpa, todo altar que tenha sido erguido na ancestralidade, pactos inconscientes, pactos conscientes, tudo aquilo que essa pessoa tentou fazer para melhorar suas finanças, eu quebro e que retiro agora essa energia de prisão. E você, acusador, você não pode mais ir até o divino e tentar acusar essa pessoa. Você não tem essa autoridade, porque pelo nome e pelo sangue de Jesus você sai agora. E mais uma vez a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o guia. Retira-te, Satanás, não aconselhe coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do seu veneno. Libertação profunda está chegando agora para cada uma dessas pessoas que estão conectadas nesse tratamento, em locais diferentes, cidades diferentes, formando uma egrégora espiritual única. E Deus está aqui. Deus está aqui trazendo cura, libertação para você agora. Deus está aqui restaurando as suas finanças, restaurando os seus relacionamentos, limpando as sabotagens. E agora, entrega ao Pai, pelo nome e pelo sangue de Jesus, o que você mais precisa agora. Se é uma situação financeira, coloque-se, se posicione como autoridade. Faça a prova de Deus e diga o que é que você precisa.
Se há uma limpeza das memórias, dos traumas ligados ao relacionamento, faça isso agora. Se vier intuições da sua cabeça, vai colocando para fora. E se você sabe que existem situações de autossabotagem, determine que você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança dele. E essas sabotagens, elas cessam hoje. É uma escolha que você faz. Apresente à espiritualidade aquilo que você mais precisa agora. Permaneça alguns momentos com o divino. Eu vou te auxiliar agora com alguns decretos, com algumas ativações. E se você puder também confirmando isso que está sendo aqui declarado e colocando poder em todas essas palavras que você vai ouvir agora. Em nome do Pai, do Filho e pelo Espírito Santo, pela luz eterna, pela verdade divina, eu decreto agora um movimento profundo de limpeza, cura e restauração chegando a você. Todas as energias de escassez, carência, aprisionamento financeiro, sejam dissolvidas neste instante. Toda carga herdada de pobreza, culpa inconsciente em relação ao dinheiro, toda limitação de prosperidade sejam retiradas da sua mente, do seu coração, do seu corpo e do seu campo espiritual energético. Eu limpo agora todos os vínculos emocionais e espirituais que drenam sua vitalidade. Cordões que ainda prendem a relacionamentos do passado, dores não resolvidas, promessas quebradas, memórias de perda. Tudo isso seja dissolvido pelo nome e pelo sangue de Jesus e se transforme em pura luz. Eu libero cada pessoa com amor, gratidão e bênção. E não carregues mais fardos que não te pertencem. Declaro agora a remoção de toda forma de autossabotagem, padrões de medo, autonegação, procrastinação, não merecimento, boicote do próprio crescimento. Tudo que não reflete a sua essência verdadeira, tudo que te afasta da sua missão e de seu propósito,
seja dissolvido agora pelo nome e pelo sangue. O passado está sendo liberado. Os traumas estão sendo limpos e liberados. As culpas estão sendo limpas e liberadas e transmutadas. Os medos, as carências, as dores. E quando isso é liberado, cada fragmento de energia vital é recuperado. Seu amor próprio é recuperado. Seu poder pessoal é recuperado. A sua força criadora, a sua confiança, a certeza de que você está sendo amparado, amparada, amado, amada, provido, provida. Eu ativo agora a abundância, abro os caminhos, harmonizo as relações. Que toda a vida material seja alinhada aos propósitos maiores. Que os dons e talentos sejam sustentados em prosperidade justa e plena. Que o amor incondicional liberte você do passado e abra espaço para novos começos. E que a consciência superior, Deus, dissolva todo padrão de autossabotagem, para que você possa agir com clareza, coragem e disciplina. Pelo poder do Eterno, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Tudo que foi limpo agora permanece limpo. Tudo que foi curado permanece curado. Tudo que foi restaurado permanece restaurado. Porque isso foi ligado aqui e é ligado nos céus. Você agora está livre das correntes, das amarras, dos padrões que te sabotam. E agora você recebe essa bênção do céu e da terra e se coloca em alinhamento total com o plano divino para a sua vida. Está feito, está feito, está feito. Aproveite essa oportunidade e mantenha a sua conexão com a espiritualidade. A gravação vai ser encerrada, mas continue você conversando com o Todo-Poderoso, se alimentando desse espírito novo que Deus coloca em você e sendo acompanhado, curado, liberto, transformado pelo nome e pelo sangue. Permaneça mais alguns momentos com a espiritualidade, mesmo que a gravação finalize. Continue sua oração, continue seus decretos espirituais, continue sua meditação pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão.